Agora nós entramos no capítulo 3 da Lei 9.605. Ele fala sobre a apreensão do produto e do instrumento da infração administrativa ou de crime. Então ele acaba abordando também a questão de responsabilização administrativa. O artigo 25 ali da Lei 9.605 ele diz o seguinte: verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Então, o que é uma infração ambiental? Recapitulando, é aquela ação que vai contra a lei, aquela ação que tem dano ambiental e que vai contra alguma norma ambiental. Essa infração ela pode ser considerada administrativa, penal ou civil. Logo, a responsabilização virá também da mesma forma, com a mesma nomenclatura. Numa situação que só é caracterizada infração administrativa, e aonde eu verifico isso? Anote aí separadamente. No decreto específico, decreto número 6.514 de 2008. Esse decreto trata das infrações administrativas ambientais. Se eu quero ver se uma determinada ação é proibida na esfera administrativa, eu olho no decreto 6.514 de 2008. Essa situação pode ser considerada infração administrativa, mas pode não estar na lei dos crimes ambientais. Então ela pode não ser responsabilizada de forma penal. E a responsabilização na esfera civil? Já é uma outra conduta, é uma outra análise, depende do dano, da estação do dano, é subjetiva essa análise. E o Ministério Público que tem como elemento principal a competência da análise e a possibilidade do ingresso de uma ação civil pública, para exigir a reparação dos danos ambientais ou uma indenização, que são os resultados considerados como penalização na esfera civil. Então, voltando aqui ao artigo 25, fala sobre a apreensão de produtos e tanto faz se cabe apenas uma multa ou se cabe multa e cabe também responsabilização penal, porque tem um crime ambiental na lei 9.605 que define aquela conduta como criminosa. Tanto faz. O parágrafo 1º desse artigo 25 ele vai falar que os animais eles serão prioritariamente libertados no seu habitat. O que é habitat? É a área, é o local original de um determinado animal. Então, colocando o animal no seu habitat, quer dizer que você fará a soltura do animal num ecossistema do qual ele pertença. Então, um animal que tem originalmente o seu meio de vida no sul do país e alguém vai soltá-lo na Amazônia, ele não está no seu habitat e vice-versa. Um animal exótico que não é brasileiro está sendo solto dentro do Brasil, ele não está no seu habitat e vice-versa. Então, apreendidos animais vivos, eles devem ser soltos prioritariamente no seu habitat, no seu local, no seu ecossistema de origem, tá certo? Não sendo possível isso, ou entrando inclusive em questões sanitárias, o animal ele pode ser propagador de algum tipo de doença, há dúvida se ele vai ser propagador de algum tipo de doença. Então esse parágrafo 1º do artigo 25 diz que os animais serão entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, ou seja, semelhantes a jardins zoológicos, para a guarda e o cuidado destes animais. Essas instituições, o jardim zoológico, uma fundação, até uma pessoa física, pode receber esses animais desde que autorizados e credenciados junto do IBAMA. Existe no estado de São Paulo uma normatização própria, mas nós não vamos abordar isso aqui agora, é um tema mais complexo. Então, apreendeu a Polícia Ambiental, o IBAMA, as guardas municipais ambientais, se não tiverem condições de soltura, se entenderem que não deve soltar porque o animal não irá sobreviver, ele está há muito tempo em cativeiro, já está desacostumado com o meio ambiente, ele não vai sobreviver. Então ele tem que ser conduzido a uma dessas instituições, tá certo? O parágrafo 2º do artigo 25 vai falar o seguinte: até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º, o órgão autuante, ou seja, o órgão que está fiscalizando, ele vai zelar para que esses animais sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte e tem que garantir o bem-estar físico dos animais, tá certo? Então cabe aos órgãos ambientais
tomar conta de forma adequada destes animais, até que eles sejam destinados de forma correta. Parágrafo 3º, ele vai falar sobre produtos perecíveis, tá? Como, por exemplo, madeira, alimentos, peixes, outros tipos de, que nós chamamos de pescado, os objetos da infração ambiental e que sejam perecíveis e que foram apreendidos. Eles podem ser doados a instituições de caridade, científicas, hospitalares, até instituições penais, o parágrafo 3º está dizendo, ou seja, até um estabelecimento penal. Mas eles têm que ser avaliados. Então não pode fazer uma doação de imediato, desculpem, sem verificar se aquele produto perecível não trará nenhum dano à saúde das pessoas. Verifica-se, não traz dano, então faz a doação. Ok? Aqueles produtos perecíveis que podem causar dano devem ser destruídos. É o que está no artigo, ou melhor, no parágrafo 4º da legislação. E os instrumentos que forem apreendidos, que foram utilizados na prática da infração ambiental, seja administrativa ou penal, eles serão vendidos. Eles podem ser vendidos, tá? Mas têm que ser descaracterizados, por exemplo, por forma de reciclagem. Então, algum material utilizado em caça, ele pode vir a ser vendido pelo Estado. É a chamada venda em praça pública, o leilão do Estado. Só que ele tem que ser descaracterizado e vendido como material para reciclagem, tá certo? Então, nós fechamos aqui o capítulo 3, que fala rapidamente alguma coisa sobre infrações e a questão administrativa, que é a apreensão e a destinação dos objetos, tanto na área administrativa também, se for objetos do ilícito penal. E aí nós entramos no capítulo 4, que vai falar sobre a ação e o processo penal. E aí vem a questão, a ação penal em direito ambiental, ela é uma ação penal pública ou privada? O MP tem competência para iniciar um processo penal com uma peça acusatória direcionada ao Poder Judiciário de ofício, por conta própria, ou existem situações em que somente pode ser exercida essa competência de acionar judicialmente um terceiro de forma privada. Somente aquele que teve o bem lesionado e que tem competência e poder para entrar com a ação e não o Ministério Público. O artigo 26 ele fala o seguinte: nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública e incondicionada. Então, a resposta está dada. O Ministério Público é que tem a competência para iniciar, para mover essa ação penal, promover a ação penal perante o juízo competente e é incondicionada. Ou seja, o Ministério Público tomando conhecimento do dano ambiental, em que se enquadra uma responsabilização penal, há um tipo penal ali cometido, verifica-se, ele não pode, ele deve, é incondicionado, ele deve dar início à ação penal. Tomou conhecimento, houve o cometimento de um tipo penal ambiental, do crime ambiental, o Ministério Público tem a obrigação de oferecer denúncia perante o Poder Judiciário. Claro que após a devida investigação por parte da polícia, complementação dessa investigação pelo próprio Ministério Público, definida a autoria, há elementos comprobatórios, o Ministério Público, então, passa a oferecer a denúncia e inicia-se, se aceita a denúncia, claro, pelo Poder Judiciário, inicia-se o processo penal, tá certo? O artigo 27 diz o seguinte: nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta da aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa prevista no artigo 76, lá da Lei 9.099, lembram dela? Que é a lei dos crimes de menor potencial ofensivo, a lei do TCO, do termo circunstanciado de ocorrência. Então, os crimes ambientais de menor potencial ofensivo, numa situação da aplicação do artigo 76 da 9.099, somente poderá ser formulada essa aplicação da 9.099 desde que tenha ocorrido a prévia composição do dano ambiental. Então, o que significa o artigo 27?
para se aplicar os benefícios da Lei 9.099, tem que se verificar a comprovação da recuperação do meio ambiente. Então, o dano ambiental ele tem que ser extinto. O dano ambiental já ocorreu, busca-se a ideia de que recupera-se o meio ambiente. Tem condições de recuperar? O dano ambiental ocorreu, corte de árvores. É possível o plantio de novas árvores para recuperar aquela área? Então, o dano foi recomposto. Ou melhor, o meio ambiente foi recomposto. A composição do dano, que é a definição do que deve ser feito para recuperar, e a recuperação da área ambiental. Recuperada a área ambiental, então a chamada composição do dano, aí sim pode se aplicar a Lei 9.099. Mas o artigo 27, lá no finalzinho, ele está dizendo, exceto se não houver a possibilidade da recuperação ambiental. Então, se não tem condições mais de recuperar o meio ambiente, ok, aplica-se a Lei 9.099. É o que está dizendo o artigo 27. Tá certo? Nós vamos fechando por aqui. No próximo bloco, nós já vamos entrar na parte especial da Lei 9.605, que é a parte específica com o estudo dos crimes ambientais, um a um, os principais, para vocês terem uma noção específica de quais são os tipos penais dessa legislação.